Nas longínquas regiões do subcontinente indiano, onde rios traçam percursos sinuosos pelo solo ressequido pelo sol, as sementes das primeiras civilizações germinaram em silêncio. Pequenos grupos que antes eram caçadores nômades passaram a fixar morada junto a fontes de água, aprendendo gradualmente a arte do cultivo e da criação de animais. Ao longo de muitos séculos, essas comunidades humildes aprenderam a manejar o solo fértil, cultivando trigo, cevada e outras culturas básicas. E nesse processo, forjaram laços mais profundos com a terra e entre si mesmos. Vasos de argila surgiram, adornados com padrões geométricos simples. As cabanas de madeira evoluíram para moradias construídas com tijolos de barro. Instalou-se um senso de permanência que insinuava possibilidades muito mais grandiosas do que apenas sobreviver. Um ritmo constante de semeadura e colheita substituiu os antigos ciclos de vida migratória. Não houve quem registrasse por escrito esses momentos iniciais, nem se ergueram monumentos altivos para proclamar suas realizações. Ainda assim, esses agricultores e artesãos locais lançaram uma base para o esforço humano. Eles compartilhavam ferramentas, trocavam seus produtos e, por vezes, formavam alianças com povoados vizinhos. Seus dias eram moldados pela interação entre o clima e a terra, o que fomentava uma consciência dos dons e desafios da natureza. Ainda que essas sociedades nascentes fossem modestas em escala, elas prenunciavam transformações notáveis. Com o tempo, nesse subcontinente, tão variado em clima e relevo, surgiriam centros florescentes de comércio, arte e religião. Contudo, nessa etapa embrionária, tal grandeza permanecia num futuro distante, à espera dos próximos saltos de engenho que conduziriam a Índia ao limiar da vida urbana. Muito antes de as planícies gangéticas se tornarem sinônimo de dinastias reais e poetas épicos, uma civilização extraordinária prosperou às margens do rio Indo e de seus afluentes. Hoje conhecida como Civilização do Vale do Indo, ou cultura harapeana, ela floresceu entre aproximadamente 2600 e 1900 a.C., estendendo-se pelo que é atualmente o Paquistão e partes do noroeste da Índia. Em seu auge, essa cultura abrangia centenas de assentamentos, alguns dos quais alcançaram o status de cidades plenas. Entre os mais proeminentes estavam Harappa e Mohenjo-Daro, cada um revelando um planejamento urbano sofisticado que ainda hoje surpreende os pesquisadores. As ruas eram traçadas em padrões de grade, com avenidas largas e retas que se cruzavam em ângulos retos. As construções, de casas modestas a edifícios comunitários, eram feitas de tijolos cozidos de tamanho uniforme, indício de uma produção padronizada sob algum tipo de supervisão centralizada. Em muitas residências, arqueólogos encontraram indícios de poços privados e áreas de banho ligadas a sistemas subterrâneos de drenagem. Mesmo para padrões históricos posteriores, tal ênfase em higiene e saneamento chama a atenção. Isso sugere não apenas engenhosidade técnica, mas também um valor cultural ou religioso subjacente atribuído à limpeza. Erguendo-se acima dos bairros residenciais comuns, havia plataformas elevadas, cidadelas, que provavelmente serviam a fins cívicos ou cerimoniais. Uma das estruturas mais famosas de Mohenjo-Daro é o chamado Grande Banho, uma piscina de tijolos cuidadosamente construída e selada com betume. Especialistas acreditam que era usada para banhos rituais,
prática que pode prenunciar a importância espiritual da purificação em tradições indianas posteriores. Economicamente, o povo do Vale do Indo participava de um comércio amplo, tanto local quanto de longa distância. Eles produziam selos de esteatita cuidadosamente esculpidos, muitas vezes com inscrições breves em uma escrita ainda não decifrada. Esses selos eram pressionados na argila de mercadorias ou recipientes de armazenamento, sugerindo um sistema burocrático de comércio. Alguns exibem animais como touros, rinocerontes e elefantes, talvez emblemas de cidades-estado ou linhagens. Outros retratam uma figura com chifres sentada em postura meditativa, levando alguns estudiosos a especular sobre formas iniciais de culto a divindades que poderiam espelhar aspectos das práticas hindus séculos mais tarde. Comerciantes arapeanos trocavam mercadorias com culturas vizinhas, inclusive a Mesopotâmia, onde referências a uma terra distante chamada Meluha podem aludir à região do Indo. Artefatos como contas de cornalina e estatuetas de terracota apareceram longe de seus locais de origem, ressaltando a vasta rede dessa civilização. Portos como Lotal ofereciam conexões marítimas, sugerindo que embarcações carregadas de tecidos de algodão, pedras preciosas e minérios navegavam pelas águas do Mar Arábico. Apesar dessas conquistas impressionantes, muitos aspectos da sociedade do Indo permanecem misteriosos. A escrita, composta por sequências breves de símbolos, resiste à decifração moderna. Na ausência de uma inscrição bilíngue análoga à Pedra de Roseta, os linguistas ainda não desvendaram seu código. Consequentemente, sabemos pouco sobre o sistema político ou os papéis de sacerdotes e governantes. Não foram encontrados palácios ou templos inequívocos, o que leva a teorias de que a sociedade poderia ter sido mais igualitária ou governada por conselhos em vez de monarcas absolutos. As crenças religiosas também precisam ser inferidas a partir de indícios indiretos. Estatuetas de terracota, com frequência femininas, que podem representar deusas da fertilidade, selos que retratam animais ou criaturas compostas e a possibilidade de um protótipo de Shiva, às vezes chamado selo Pashupati. Embora atraentes, essas interpretações continuam especulativas. A cultura material sugere uma sociedade que valorizava a ordem, o planejamento e, possivelmente, um forte senso de identidade comunitária. Por volta de 1900 a.C., sinais de declínio começaram a surgir. Os centros urbanos esvaziaram-se gradualmente e certos traços característicos do planejamento do Indo diminuíram. Pesquisadores propõem mudanças climáticas, atividade tectônica que alterou os cursos dos rios ou uma série de inundações ou secas severas como possíveis causas. As redes comerciais outrora prósperas podem ter se desintegrado e as populações provavelmente migraram para leste, em direção ao Ganges, ou para o sul, formando comunidades menores. Diferentemente de sociedades destruídas por invasões dramáticas, o declínio do Indo parece mais sutil, uma fragmentação lenta em vez de uma catástrofe única. No imaginário moderno, o Vale do Indo permanece um testemunho da adaptabilidade e da engenhosidade humanas. Num tempo em que muitas regiões ainda experimentavam a agricultura simples, o povo daqui construiu casas de vários andares com sistemas sofisticados de drenagem e esgoto. Eles adotaram uma proporção consistente de tijolos em dezenas de sítios, o que implica algum padrão cultural ou administrativo abrangente. Também mantiveram relações diplomáticas com outras civilizações por terra e mar, tecendo-se no pano mais amplo do comércio da Idade do Bronze. Durante séculos, essa cultura permaneceu oculta sob montes de terra. Apenas no século XIX e no início do século XX, o trabalho arqueológico trouxe Harappa e Mohenjo-Daro à luz. Mesmo assim,
as escavações avançaram lentamente, às vezes interrompidas por turbulências políticas na região. Ainda assim, as ruínas reveladas testemunham um nível de competência urbana raramente igualado no mundo antigo. Ruas largas, enormes celeiros e cidadelas minuciosamente planejadas falam de uma visão coletiva que transcendia as cidades-estado individuais. O destino final da civilização do Indo mostra como fatores ambientais e econômicos podem desfazer até os planos mais bem traçados. Contudo, seu legado permaneceu. Com o tempo, outras culturas surgiram em solo indiano, talvez influenciadas por tradições persistentes de artesanato, organização urbana e símbolos religiosos. Séculos mais tarde, à medida que novas línguas e crenças se firmaram, lendas e memórias talvez tenham preservado tênues ecos da grandeza do Indo. Os detalhes continuam evasivos, mas as pegadas duradouras da civilização, profundas nas planícies aluviais, falam alto sobre a resiliência e a ambição que viriam a caracterizar o rumo futuro da Índia. Depois que as cidades do Indo silenciaram, ondas de migrantes, muitas vezes chamados indo-arianos, moveram-se gradualmente para as franjas noroeste do subcontinente. Trouxeram consigo uma língua que evoluiria para o sânscrito e um conjunto de hinos, transmitidos oralmente, que mais tarde seriam codificados como os Vedas. Esse período, que se estendeu aproximadamente de 1500 a 500 a.C., marcou uma profunda mudança cultural no norte da Índia, forjando muitas das estruturas religiosas e sociais que perduram até hoje. Durante a fase védica inicial, as comunidades permaneciam seminômades, criavam gado e dependiam dos rios para pastos férteis. Chefes chamados Rajan presidiam as reuniões dos clãs. Especialistas rituais, que mais tarde seriam conhecidos como Brahmanes, preservavam hinos sagrados que exaltavam deuses como Indra, Agni e Varuna. Essencial em suas práticas era o sacrifício do fogo, no qual oferendas de leite, grãos ou manteiga clarificada eram derramadas nas chamas durante recitações de versos do Rigveda. Esses rituais não apenas honravam os deuses, eles também serviam como laço vital que unia cada tribo. Com o passar dos séculos, as comunidades avançaram mais fundo pelas planícies gangéticas. O período védico tardio testemunhou a expansão da agricultura. Ferramentas de ferro ajudaram a derrubar florestas, e novos povoados surgiram ao longo do Ganges. A sociedade tornou-se mais estratificada. O sistema Varna insinuado nos textos rigvedaicos começou a cristalizar-se. Brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreiros, vaixásias, agricultores e comerciantes, e shúdrias, servidores. Essa ordem social emergente, inicialmente fluida, endureceu com o tempo até tornar-se hierarquia hereditária. Enquanto isso, o pensamento religioso voltou-se mais para dentro. Ao lado da devoção ritualística, erguiam-se as Upanishads, tratados filosóficos que investigavam a natureza do ser, o Atman, e da realidade última, o Brahman. Conceitos como karma e renascimento tornaram-se centrais. E, embora sacerdotes ortodoxos continuassem com sacrifícios elaborados, alguns sábios buscavam compreender a existência além do ritual. Essa dualidade permitiu que a tradição religiosa indiana crescesse tanto para fora, por meio de ritos públicos, quanto para dentro, por meio da investigação meditativa. Por volta do século VI a.C., extensas áreas da bacia do Ganges haviam passado de clãs isolados a estados emergentes. A era védica deixou como herança o sânscrito como língua prestigiosa, um vasto corpus de literatura védica
e molduras para a conduta social. A vida diária entrelaçava-se com o culto, oferendas ao fogo doméstico ao amanhecer e ao crepúsculo, recitação de cantos sagrados e respeito por aqueles vistos como guardiões da sabedoria divina. Embora o poder político ainda não tivesse se unido em um império amplo, as sementes estavam firmemente plantadas. A ideia de um rei cuja autoridade fosse sancionada pelos deuses começou a tomar forma. A performance ritual e a bênção dos brahmanes forneciam legitimidade, enquanto a classe guerreira protegia fronteiras em expansão. Mercadores facilitavam o comércio, criando vínculos entre tribos distantes e assegurando o fluxo de recursos necessários para sustentar novas comunidades. Esse alicerce logo seria testado e transformado quando a rivalidade entre estados em crescimento gerou a era dos Mahajanapadas. Ainda assim, o legado védico perduraria muito além do período. Nos séculos seguintes, tanto a busca espiritual das Upanishads quanto os códigos sociais derivados dos rituais védicos serviriam de pilares para a filosofia hindu em evolução. Mesmo ideias novas, como o budismo e o jainismo, brotariam do mesmo solo, oferecendo visões paralelas de ética e libertação espiritual. A era védica, portanto, constitui o cadinho onde muitos dos traços culturais duradouros da Índia tomaram forma pela primeira vez. Pelos séculos VII e VI a.C., o norte da Índia estava salpicado por um mosaico de novas entidades políticas conhecidas como Mahajanapadas, grandes reinos que cresceram a partir de antigos assentamentos tribais. Alguns eram monarquias governadas por linhagens de reis chátrias, enquanto outros, como a Confederação Vadi, funcionavam como repúblicas dirigidas por assembleias de chefes clânicos. Cada Mahajanapada buscava controlar rotas comerciais, terras agrícolas e fortificações estratégicas, gerando rivalidades frequentes e alianças em constante mutação. Entre esses estados, Magadha destacou-se como potência formidável. Situada principalmente nas terras férteis do que hoje é Bihar, Magadha beneficiava-se de abundantes recursos agrícolas, de sua posição à beira do rio Ganges e do acesso a jazidas de ferro em colinas próximas. Governantes sucessivos, começando pela dinastia Haryanka, reconheceram o potencial dessas vantagens. Sob o rei Bimbisara, por volta do século VI a.C., Magadha tomou territórios como Anga, a leste, e firmou matrimônios dinásticos para fortalecer suas pretensões. Ele também se tornou conhecido por receber luminares espirituais como o Buda e Mahavira, sinalizando certo grau de tolerância religiosa ou diplomacia hábil. O filho de Bimbisara, Ajatashatru, prosseguiu com as ambições paternas. Ele fortaleceu a capital Rajagria com muralhas robustas e, mais tarde, iniciou o desenvolvimento de um novo centro administrativo em Pataliputra, estrategicamente localizado perto da confluência de grandes rios. Segundo algumas fontes, empregou armas de cerco inovadoras para conquistar a Confederação Vadi, evidenciando a evolução tecnológica militar de Magadha. Nessa altura, Magadha já não era um reino local. Começara a dominar seus vizinhos, preparando o terreno para consolidações políticas ainda maiores. Esse período também foi marcado por efervescência intelectual. Enquanto brahmanes realizavam rituais védicos em várias cortes, novos movimentos religiosos e filosóficos ganhavam força entre elites e plebe. O Buda, nascido kshatriya no clã Shakya, pregou um caminho do meio que desafiava a rígida ortodoxia védica. Mahavira, associado ao jainismo, ensinou disciplina ascética
e não violência. Ambos conquistaram adeptos por todos os Mahajanapadas, refletindo um clima de abertura a ideias novas. Contudo, apesar de sua vitalidade espiritual, a época permaneceu profundamente política. Mahajanapadas como Koshala, Shakshi e Avanti disputavam supremacia, mas Magadha superou-os por meio de conquistas estratégicas e governança cuidadosa. Ali, pelo fim do século V a.C., o equilíbrio de poder da região inclinou-se de forma decisiva em favor de Magadha. Reis investiam não apenas em exércitos, mas também em estradas, melhorias urbanas e sistemas de arrecadação de tributos. O Ganges tornou-se linha vital para o comércio, transportando grãos e mercadorias para mercados recém-surgidos. Por fim, as ambições de Magadha culminaram na ascensão da dinastia Nanda, famosa por reunir enorme riqueza e manter um exército reputado como sem igual em tamanho. Seu alcance estendia-se muito além da bacia do Ganges, impressionando e intimidando observadores de outras terras. Embora os Nandas fossem governantes formidáveis, sua tributação pesada e administração centralizada geraram ressentimento em alguns súditos. As condições tornaram-se propícias a uma rebelião interna que depôs o último rei Nanda, Dhanananda, perto do fim do século IV a.C. Nesse momento de convulsão, um jovem pretendente chamado Chandragupta, orientado pelo astuto conselheiro Chanakya, assumiu o controle de Magadha. Assim, fundou o Império Maurya, uma entidade que eclipsaria todos os reinos anteriores em extensão. Magadha, antes apenas um entre 16 Mahajanapadas, passou a ocupar lugar central na história indiana. Nesse cenário de intrigas palacianas, alianças e pensamento religioso em evolução, o norte da Índia aproximava-se de um império unificado. Os Mahajanapadas forneceram o palco onde governantes visionários e pensadores radicais moldaram o futuro do subcontinente. À medida que novas dinastias ganhavam impulso, o antigo mosaico de cidades-estado começou a fundir-se sob lideranças mais fortes. Em breve, a terra testemunharia o surgimento de um vasto domínio imperial que deixaria marca duradoura na governança, na diplomacia e na vida espiritual de toda a Ásia do Sul. Por volta do século V a.C., Magadha havia evoluído de reino modesto a força regional respeitável. Contudo, os alicerces de seu futuro império seriam lançados por várias dinastias que surgiram em rápida sucessão: Haryanka, Shishunaga e, por fim, os Nandas. Cada uma trouxe novas ondas de consolidação e rigor administrativo, ajudando Magadha a ofuscar estados rivais pelas planícies gangéticas. O rei Bimbisara costuma ser citado como figura decisiva da linhagem Haryanka. Governante hábil, ele combinou conquista e diplomacia para ampliar as fronteiras de Magadha. Suas alianças matrimoniais reforçaram laços com estados vizinhos, e sua anexação de Anga abriu rotas comerciais orientais. Entre recepções palacianas e planejamento estratégico, Bimbisara também encontrou espaço para o ensino espiritual. Segundo muitas tradições, manteve relações cordiais com o Buda, oferecendo-lhe um bosque de bambus perto de sua capital, em Rajagriha. Seja por devoção sincera ou sagacidade política, esse apoio real ajudou o budismo a espalhar-se discretamente entre funcionários e mercadores. Após o reinado de Bimbisara, o poder passou a seu filho Ajatashatru. Embora lembrado por tomar o trono em meio a intrigas familiares, Ajatashatru mostrou-se igualmente determinado. Fortificou Rajagriha com muralhas de pedra e continuou a projetar a força de Magadha sobre outros Mahajanapadas. A tomada da Confederação Vadi exigiu máquinas de cerco recém-desenvolvidas,
sinal de que a tecnologia militar de Magadha avançara significativamente. Mesmo assim, Ajatashatru, como o pai, também dialogava com líderes religiosos da época. A cidade de Rajagriha recebeu debates entre ascetas, brahmanes e seguidores de novas fés nascente, um ambiente intelectual que complementava a ascensão política de Magadha. Apesar dessas conquistas, conflitos internos enfraqueceram gradualmente a linhagem Haryanka. O último governante Haryanka foi derrubado por uma revolta popular ou militar que inaugurou a dinastia Shishunaga. O rei Shishunaga provavelmente fora ministro ou figura de destaque no regime anterior. Sob sua liderança, Magadha derrotou o antigo rival Avanti, estendendo influência para o oeste. Ele chegou a transferir a capital para Vaishali, embora governantes posteriores retornassem a Pataliputra ou Rajagriha por conveniência administrativa. Essa oscilação de capitais não prejudicou a trajetória de Magadha. Os Shishunagas investiram em edificação do Estado, irrigação de campos, apoio a redes de comércio e manutenção de estradas. Contudo, em poucas décadas, a dinastia Shishunaga enfrentou discórdia interna. Intrigas palacianas irromperam, culminando no assassinato de um de seus últimos governantes, Kalakshoka. Desse momento de sangue emergiu um novo poder, os Nandas. O fundador, Mahapadmananda, é retratado em vários textos purânicos como governante de origem social inferior, afirmação que pode refletir os preconceitos das elites tradicionais. Independentemente de sua origem, ele demonstrou notável habilidade administrativa. Sob o governo Nanda, a burocracia de Magadha tornou-se mais centralizada. Províncias eram supervisionadas por governadores criteriosamente escolhidos, que prestavam contas diretamente ao rei. Sistemas tributários complexos garantiam fluxo constante de receitas, que os Nandas canalizavam para infraestrutura, manutenção de grandes celeiros e, crucialmente, sustentação de um vasto exército permanente. Fontes gregas que mais tarde narraram as campanhas de Alexandre falam das riquezas lendárias da Índia. Embora Alexandre nunca tenha enfrentado diretamente os Nandas, seus soldados aparentemente ouviram relatos de forças colossais. Centenas de milhares de soldados de infantaria, milhares de elefantes de guerra e imensa cavalaria. Exagerados ou não, esses números salientavam a escala da ambição Nanda. A capital, Pataliputra, segundo alguns relatos, fervilhava de atividade. Mercadores de terras distantes, artesãos aprimorando metalurgia e oficiais arrecadando tributos. Todavia, poder dessa magnitude costuma atrair descontentamento. Tributos elevados provocaram murmúrios entre camponeses e comerciantes. A própria corte ficou repleta de disputas faccionais, alimentando ainda mais o ressentimento. Foi nesse ambiente de insatisfação crescente que um estrategista brahmane chamado Chanakya entrou em cena. Ofendido ou preterido pela corte Nanda, Chanakya decidiu derrubar a dinastia. Encontrando aliado promissor em um jovem aventureiro chamado Chandragupta, orquestrou uma revolta para destituir Dhanananda, o último da linhagem. Embora os detalhes variem, a maioria das fontes concorda que a queda dos Nandas foi rápida. Líderes militares desiludidos aliaram-se a Chandragupta e Chanakya, ou ao menos não defenderam o rei Nanda com vigor. No rescaldo, Chandragupta Maurya reivindicou o trono de Magadha, marcando ruptura decisiva com o passado. Ainda assim, os Nandas deixaram um legado transformador. Seu governo centralizado e exército disciplinado tornaram-se modelos para impérios posteriores. Até mesmo o Tratado de Chanakya, o Arthashastra, alude às inovações e aos excessos do domínio Nanda. Assim, ironicamente, a dinastia que Chanakya ajudou a destruir lançou as bases de um império destinado a ofuscar todos os predecessores. Conquistas.
Haryanka desencadearam a expansão inicial de Magadha. Governantes Shishunaga mantiveram o impulso e a ambição Nanda fundiu vastos recursos sob uma única coroa. Em muitos aspectos, eles empurraram os limites do que um reino subcontinental podia alcançar, administrativa e militarmente. Contudo, a alvorada da Era Maurya logo eclipsaria suas realizações, quando Chandragupta e seus herdeiros transformaram Magadha em um domínio que se estendia por quase todo o subcontinente. Nesse sentido, a história tumultuada das dinastias pré-Maurya funcionou como a abertura de uma grande sinfonia imperial prestes a desenrolar-se. A ascensão do Império Maurya representa um divisor de águas na história da Índia. Ao mobilizar a força do exército permanente de Magadha, aperfeiçoar sistemas administrativos e tecer alianças diplomáticas por distâncias imensas, os Mauryas converteram um reino robusto em superpotência subcontinental. 3 figuras foram centrais nesse triunfo: Chandragupta Maurya, seu filho Bindusara e seu neto Aksoka, cada qual imprimindo visão própria à consolidação do poder imperial. Tendo tomado o trono de Magadha aos Nandas, com o auxílio de Chanakya, também chamado Kautilya, Chandragupta expandiu seu domínio com rapidez. Disse que primeiro garantiu o coração gangético e depois voltou o olhar para noroeste, onde sátrapas gregos, remanescentes das campanhas de Alexandre Magno, mantinham poder no Panjab. Chandragupta teria expulsado esses destacamentos estrangeiros, formando um império que alcançava o rio Indo. A verdadeira prova da diplomacia Maurya chegou quando Seleuco I Nicátor, um dos sucessores de Alexandre, avançou para o leste por volta de 305 a.C., esperando reconquistar territórios perdidos. Encontrou, porém, um Chandragupta resoluto à frente de vasta força. Após impasse, ambas as partes firmaram tratado. Seleuco cedeu extensas áreas do atual Afeganistão aos Mauryas e recebeu em troca 500 elefantes de guerra, artigo altamente valorizado no combate helenístico. Esse pacto lançou as bases de duradouras relações indo-gregas, com trocas de enviados e presentes entre as cortes. No cerne do governo de Chandragupta, havia forte ênfase na burocracia. O Arthashastra de Chanakya, redigido em forma final mais tarde, reflete o estilo de gestão típico do início Maurya: tributação minuciosa, administração provincial em camadas e rede de espiões. Pataliputra, a capital, tornou-se metrópole extensa protegida por muralhas de madeira e fosso profundo. Megástenes, embaixador grego ali estacionado, descreveu palácios grandiosos, mercados efervescentes e hierarquias sociais complexas. Sob Chandragupta, reinava senso de ordem. Magistrados faziam cumprir leis, trabalhadores erguiam obras públicas e registros centralizados mantinham o trono informado sobre todo o império. Fontes divergem quanto à fase final da vida de Chandragupta, mas muitas tradições relatam que ele abraçou o ascetismo sob influência jainista, abdicando em favor de Bindusara. Seja como for, o império entregue era estrutura formidável, fronteiras seguras, tesouro abastecido por tributação sistemática e estradas que facilitavam comércio e deslocamento de tropas. Poucos estados antigos possuíam tamanha integração administrativa. Bindusara, embora ofuscado pelo pai e pelo filho, teve papel crucial na manutenção da força Maurya. Chamado Amitragwata, matador de inimigos, em certas inscrições, ele teria submetido chefes regionais pela Península Indiana, empurrando a esfera imperial para o sul. A expansão parou às portas dos reinos tâmiles, como Cholas e Pândias, indicando limitações logísticas e resiliência política local. Ainda assim, o controle do Planalto Deccan
propiciou intenso intercâmbio de especiarias, minérios e tecidos entre norte e sul. Diplomaticamente, Bindussara manteve canais abertos com potências helenísticas. Enviados do Império Seleucida e possivelmente de outros estados gregos visitaram Pataliputra, fomentando vínculos interculturais. Há indícios de que artesãos e mercadores gregos encontraram oportunidades em terras máurias, enquanto marfim, animais exóticos e artigos de luxo indianos seguiram rumo ao ocidente. Embora o budismo despontasse desde Chandragupta, Bindussara talvez preferisse tradições bramânicas. Ainda assim, tolerou diversas crenças, evitando contendas sectárias que pudessem abalar o governo. Os detalhes de seu reinado permanecem escassos, baseados em referências tardias ou diários de visitantes estrangeiros. Parece, porém, que ele reforçou o aparato administrativo herdado, preservando governadores provinciais, recolhendo tributos com eficiência e assegurando bom suprimento ao exército Maurya. A vida cortesã em Pataliputra manteve tom cosmopolita, reunindo autoridades de várias partes da Índia e além. Após a morte de Bindussara, luta sucessória eclodiu entre seus filhos. Do turbilhão surgiu Aksoka, que se tornaria um dos monarcas mais intrigantes da história. No início, Aksoka parecia conquistador típico. Conduziu campanha sangrenta contra o estado oriental de Kalinga, causando enormes perdas. A vitória, porém, tornou-se ponto de virada moral. Impactado pela devastação, Aksoka teria renunciado a guerras agressivas, adotando o Dharma, lei ética que buscou disseminar por todo o império. As inscrições conhecidas como Editos de Aksoka, gravadas em pilares e rochedos, oferecem visão direta de suas políticas. Redigidos em dialetos prácritos locais, e às vezes em grego ou aramaico no noroeste, esses editos pregam compaixão, governo justo e moderação. Proclamam tolerância religiosa, conclamando budistas, brahmanes, jainistas e outros a coexistirem. Funcionários chamados Mahamatras do Dharma encarregavam-se de zelar pelo bem-estar público, garantir tratamento justo aos súditos e divulgar as diretrizes éticas de Aksoka. Embora ele abraçasse pessoalmente o budismo, evitou transformá-lo em religião estatal. Contudo, financiou estupas monumentais, mosteiros e rotas de peregrinação. A estrutura administrativa, herdada de Chandragupta e Bindussara, sustentou tais obras públicas. Estradas com árvores sombreadoras e poços facilitaram viagens. Hospitais e centros veterinários surgiram em várias regiões. Ao professar a ahimsa, a não-violência, Aksoka buscou elevar a governança além da mera extração de recursos. Enviou emissários a reinos vizinhos. Alguns editos mencionam contactos com reis helenísticos, com os cholas e outros, revelando o desejo de partilhar sua missão moral internacionalmente. A imagem mais branda do poder Maurya, somada à infraestrutura melhorada, impulsionou comércio e circulação de estudiosos através das fronteiras. O budismo encontrou terreno fértil no Ceilão, na Ásia Central e em partes do Sudeste Asiático. Ashoka orgulhava-se da conquista pelo Dharma, que julgava superior a qualquer triunfo militar. Apesar dos elevados ideais, o império continuou a exigir impostos e tropas para manter a unidade territorial. Em províncias distantes, governadores dispunham de ampla autonomia e às vezes buscavam independência. Após quase 4 décadas de governo, Aksoka faleceu. Embora amplamente venerado, seu exemplo não evitou discórdias futuras. Seus sucessores careciam da mesma autoridade moral ou dinamismo pessoal. O império, vasto demais para controle fácil, viu elites locais afeiçoar-se à autonomia. Um a um, territórios periféricos afastaram-se da capital. Por volta de 185 a.C. terminou a linhagem Maurya, quando o general Pushyamitra Shunga depôs o último rei da dinastia.
Ainda assim, o impacto Maurya foi enorme. Demonstrou que entidade política unificada podia estender-se do Afeganistão à Baía de Bengala, abarcando culturas diversas sob um guarda-chuva administrativo de províncias, impostos sofisticados e estradas estatais. A governança moral de Aksoka ecoou muito além das fronteiras indianas, sobretudo no mundo budista. Peregrinos e monges levaram relatos do rei justo que defendeu tolerância e decência humana. Nos séculos seguintes, mitos sobre a astúcia de Chandragupta e a compaixão de Aksoka entraram em épicos e folclore, moldando o ideal de realeza em cortes posteriores. Mesmo cronistas estrangeiros, da China ao Mediterrâneo, comentaram a escala e a organização Maurya. Em suma, o império formou um mosaico de ambição, política e consciência, com Chandragupta forjando o arcabouço, Bindusara mantendo o ritmo e Aksoka conferindo dimensão ética e espiritual. Seus legados combinados ajudaram a moldar a trajetória sul-asiática, inaugurando era de grande Estado e pluralismo religioso. Quando finalmente se desintegrou, uma série de potências regionais disputou os despojos, mas a lembrança da grandeza Maurya persistiu, servindo de padrão para avaliar impérios futuros. Com a morte de Aksoka, o Império Maurya perdeu seu elemento unificador. Governantes seguintes lutaram para manter a autoridade centralizada, e líderes locais trilharam caminhos próprios. Por 185 a.C., Pushyamitra Shunga, antigo comandante militar, derrubou o último monarca Maurya. Iniciou-se a dinastia Shunga, abrindo capítulo de fragmentação política e renovação cultural. Pushyamitra manteve Pataliputra como capital, mas o domínio herdado diferia muito da vasta extensão de Aksoka. Províncias ocidentais e meridionais já haviam se afastado. Ainda assim, os Shungas mostraram-se assertivos, repelindo investidas gregas vindas da Báctria, eco distante das vitórias de Chandragupta. Alguns textos retratam Pushyamitra como hostil ao budismo, alegando que perturbou comunidades monásticas. Outras evidências, porém, indicam continuidade da arte e das doações budistas, sobretudo em stupas como Bharuti e Sankhi. É provável que a monarquia patrocinasse o culto bramânico enquanto tolerava, sem incentivar, outras seitas. Governantes Shungas, como Agnimitra, ampliaram influência no centro da Índia. Patrocinaram expressiva produção cultural. Relevos em Bharuti floresceram, retratando cenas das vidas anteriores do Buda, os Jatakas, com inscrições que mencionam funcionários Shungas. Essas obras fizeram ponte entre os pilares Mauryas e o posterior esplendor dos estilos de Gandhara e Matsura. Em última análise, disputas internas e intrigas palacianas minaram a longevidade Shunga. Por volta de 73 a.C., o último rei Shunga foi assassinado por seu ministro Vasudeva, que fundou a dinastia Kanva. Os Kanvas governaram Magadha por algumas décadas, mas seu controle permaneceu frágil. Enquanto isso, potências emergentes no Deccan e no noroeste eclipsavam o núcleo decadente de Pataliputra. Ao final do século I a.C., a linha Kanva desaparecera, engolida por estados ascendentes como os Satavahanas. Ainda assim, esse período pós-Maurya não foi apenas era de declínio. A descentralização política permitiu que regiões distintas desenvolvessem identidades artísticas, religiosas e comerciais próprias. No fértil coração gangético, pequenas cidades-estado e entidades republicanas reviveram antigas tradições de governo local. Cortes em Ujjain, Vidiksha e Mathura tornaram-se polos de inovação artística, criando novos motivos em escultura e arquitetura. Ao mesmo tempo, rotas comerciais não desapareceram.
Caminhos que antes levavam éditos imperiais, agora conduziam caravanas com têxteis, gemas e especiarias. Contatos com reinos helenísticos, ainda que reduzidos, continuaram por intermediários no noroeste. Monges, ascetas e filósofos itinerantes encontraram patronato em cortes regionais, mantendo a vida intelectual vibrante. Sem autoridade única sobre todo o subcontinente, o mosaico de pequenos poderes criou ambiente competitivo e culturalmente fértil. Em síntese, as casas Shunga e Kanva atuaram como ponte entre o centralismo Maurya e a próxima onda de estados regionais. Preservaram aspectos da administração imperial, divisões provinciais, fortalezas urbanas, mas careceram de recursos ou carisma para restabelecer domínio pan-indiano. Budismo, jainismo e tradições hindus continuaram a evoluir, às vezes em choque, porém com frequência coexistindo nos mesmos espaços urbanos. Logo, forças novas surgiriam no noroeste, quando indo-gregos, chacas e depois kuxanas moldassem a etapa seguinte da história indiana. Entretanto, em meio a toda a turbulência, ecos da administração Maurya permaneceram nos códigos locais e na memória pública, lembrando à distância o que já fora realizado. Com a autoridade central enfraquecida em Magadha, uma série de potências estrangeiras penetrou o subcontinente a partir do noroeste. Essas incursões, indo-gregos, chacas citas e os nômades kuxanas, trouxeram não só conflito militar, mas também intensa troca cultural. Entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, o norte-oeste da Índia converteu-se em fronteira vibrante, onde tradições iranianas, helenísticas e indígenas se entrelaçaram. Na esteira das expedições de Alexandre, governantes gregos na Báctria olharam para leste em busca de expansão. Demétrio foi um dos primeiros a cruzar o Hindu-Kush, fundando enclaves governados por gregos no Panjabe. Ao longo do tempo, surgiram múltiplas entidades indo-gregas, cada qual com sua cunhagem e capital. O monarca mais célebre, Menandro, conhecido nas fontes indianas como Milinda, teria governado vasto território desde Ságala, atual Sialkot. Um famoso diálogo budista, o Milindapanha, retrata Menandro em discussão filosófica com o monge Nagasena, indicando que alguns reis indo-gregos abraçaram ou ao menos respeitaram credos locais. A presença grega deixou marcas tangíveis. Moedas bilíngues traziam grego num lado e caroste ou brahme no outro. O estilo artístico exibia apuro helenístico pelo realismo, visível em esculturas iniciais ao longo do Alto Indo. Esses indo-gregos introduziram técnicas avançadas de cunhagem e pesos medidos, influenciando o comércio muito além de seus domínios imediatos. Contudo, seu governo era fragmentado. Rivais gregos competiam pela supremacia. Pelo fim do século I a.C., sofriam pressão incessante de tribos migrantes como os chacas. Gradualmente, os bastiões indo-gregos recuaram, mas seu legado persistiu na numismática, na arte e em bolsões de falantes de grego que provavelmente se fundiram ao amplo tecido indiano. Originários das estepes da Ásia Central, os chacas, chamados Sita nos textos indianos, foram empurrados para o sul por outros povos nômades. Pelo meado do século II a.C., derrubaram o reino greco-bactriano e desceram a Gandhara e ao Panjabe. Um ramo fixou-se na região noroeste, outro avançou para o oeste da Índia, formando o que viria a ser conhecido como Kshatrapas ocidentais. Seu governante Maues, ou Moga, tomou territórios ao redor de Taxila, aplicando costumes administrativos iranianos mesclados a normas locais. Em paralelo,
os chamados sátrapas ocidentais assumiram o controle de regiões no Guzerat, em Malvá e em partes de Maharashtra, reis como Nahapana e Rudradaman. Primeiro cunharam moedas gravadas com letras gregas, acompanhadas de escrita Brahmi ou Kharoshthi. Rudradaman, em especial, tornou-se célebre por uma inscrição em sânscrito que enaltecia suas conquistas e seu governo, um dos primeiros indícios do prestígio crescente do sânscrito. Essa polinização cruzada de elementos iranianos e indianos gerou um mosaico rico. A nobreza Shaka patrocinou cavernas budistas, financiou templos locais e, às vezes, reivindicou genealogias que a conectavam aos épicos hindus. Com o passar do tempo, o poder Shaka enfraqueceu sob a pressão de dinastias indianas, como os Satavahanas. Mas, em certos enclaves, eles persistiram até os séculos iniciais depois de Cristo. Entre os Shakas, outro grupo iraniano, com frequência chamado de Indo-Pártio, também desbastou zonas de domínio. A figura mais notável foi Gondophares, que governou partes do Irã Oriental e do noroeste da Índia no primeiro século depois de Cristo. Embora ofuscados por Shakas e gregos, os Indo-Pártios aprofundaram a complexidade cultural da região, mantendo o comércio transfronteiriço com a Ásia Ocidental. Textos cristãos apócrifos mencionam um apóstolo Tomé chegando à corte de Gondophares, ilustrando como diferentes crenças circulavam pelos corredores de comércio que ligavam o Mediterrâneo, a Pérsia e a Índia. Pelo primeiro século depois de Cristo, uma nova força suplantou esses grupos migratórios anteriores. Os Kushanas, um ramo do povo Yuezhi da Ásia Central. Unidos sob líderes como Kujula Kadphises, os Kushanas varreram a Báctria e depois atravessaram para a bacia do Indo. Reis sucessivos ampliaram seus domínios. Um dos mais ilustres, Kanishka I, cerca de 127 a 150 depois de Cristo, presidiu a um império que se estendia do rio Osho ao coração gangético, tendo capitais em Purushapura, Peshawar e Mathura. Kanishka é celebrado por ter patrocinado o budismo, embora sua cunhagem reverenciasse um panteão de divindades gregas, persas, hindus e budistas. Sob seu governo, o estilo artístico de Gandhara atingiu o auge, mesclando o realismo greco-romano a simbolismo indiano. Escultores de Gandhara moldaram budas icônicos trajados com vestes que lembram togas greco-romanas, gerando algumas das primeiras representações antropomórficas do Buda. Mathura, em contraste, desenvolveu um estilo mais nitidamente indiano. Juntas, essas regiões transformaram o mundo Kushana num cadinho de inovação artística. Os Kushanas também fomentaram ativamente o comércio pela Rota da Seda. Seu império servia de ponte entre a dinastia Han, na China, e a Ásia Ocidental sob domínio romano. Caravanas levavam seda, especiarias, metais preciosos e, por vezes, textos ou imagens religiosas. Centros urbanos prósperos pontilhavam o império, enriquecidos por pedágios comerciais. O célebre relicário de Kanishka testemunha a opulência e o patrocínio religioso desse período. No âmbito administrativo, os Kushanas adaptaram sistemas locais, empregaram escrita grega em inscrições bactrianas, utilizaram Kharoshthi e Brahmi nos territórios indianos e cunharam moedas de ouro de pureza notavelmente alta. Seus governantes adotaram títulos grandiosos como Rei dos Reis, ecoando a tradição persa. Ao adotar divindades locais ao lado de deuses estrangeiros, os monarcas Kushanas moldaram um ethos cosmopolita que ressoaria mesmo após sua queda. Essas invasões e reinos sucessivos, indo-grego, Shaka, Indo-Pártio e Kushana, transformaram o noroeste da Índia num mosaico cultural. Escultores gregos lapidaram a pedra local em formas verossímeis. Governadores iranianos introduziram novos ideais administrativos e mercadores de todas as partes
patrocinaram santuários que ofereciam bênçãos para viagens seguras. O budismo, em particular, floresceu sob mecenas como Menandro e Kanisca, ganhando novas expressões doutrinárias, tais como o Mahayana, que dava ênfase aos bodhisattvas e a rituais elaborados. As comunidades locais, longe de apenas resistirem a estrangeiros, encontraram modos de integrá-los. Ao longo de gerações, as polis gregas converteram-se em cidades indianas helenizadas. As elites Shaka e Kushana aprenderam sânscrito ou prácrito e reivindicaram parentesco com heróis épicos. Dinastias casaram-se com famílias reais indígenas, forjando genealogias que refletiam tanto conquista quanto aceitação. Enquanto isso, o fervor criativo legou frisos gândaros, moedas de arte indo-grega e inscrições que exaltavam desde deuses arianos até espíritos iranianos. Ao final da ascendência Kushana, por volta do 3º século depois de Cristo, o subcontinente havia passado por uma metamorfose. A região do Ganges permanecia vibrante, mas o noroeste surgira como potência própria, um entroncamento de caravanas, peregrinos e exércitos. No sul, dinastias como os Satavahanas também ganharam destaque, intensificando as pontes culturais. Estava, assim, montado o cenário para novos alinhamentos. À medida que o poder Kushana refluiu, governantes locais e novas dinastias avançaram, cada qual tecendo mais um fio na tapeçaria sempre mutável da Índia. Indo-gregos, Shakas e Kushanas podem ter se originado além das fronteiras da Índia, mas seu legado duradouro comprova a capacidade do subcontinente de absorver e refundir influências diversas. Eles introduziram formas inéditas de governança e cunharam moedas que simbolizavam a unidade intercultural. Seus reinos, nascidos da migração e da conquista, continuaram a fomentar erudição, artesanato e exploração religiosa. Ao fazê-lo, levaram o legado das civilizações antigas da Índia a uma era de interconectividade acentuada, estabelecendo modelos para épocas posteriores de governo e intercâmbio. Enquanto o norte do subcontinente lidava com a ascensão e queda de vários poderes pós-Maurya, uma narrativa diferente se desenrolava no planalto do Deccan. Ali, uma proeminente dinastia indígena chamada Satavahana, ou Andhra, surgiu por volta do fim do 3º século a.C., acabando por dominar grande parte da Índia peninsular. Seu governo e patrocínio cultural vinculariam norte e sul de modos novos e duradouros. Os Satavahanas traçavam sua linhagem a antepassados semilendários, mas ganharam nitidez sob reis como Simuka e, mais tarde, Satakarni I. Com base nas práticas administrativas maurias, eles fundaram centros regionais e cunharam uma moeda distintiva. Seu núcleo territorial abrangia as atuais Maharashtra, Telangana e Andhra Pradesh, com capitais que às vezes se deslocavam de Pratistana, Paitana, às margens do rio Godavari, a outros locais como Amaravati. Em vez de impor uma autoridade central rígida, os governantes Satavahana frequentemente reconheciam chefes locais que pagavam tributo e forneciam tropas quando necessário. Gautamiputra Satakarni, do 1º ao 2º século depois de Cristo, levou a dinastia ao seu auge. Ele derrotou os chátrapas ocidentais, governantes citas entrincheirados em partes do Guzerat e de Malvá, restabelecendo o poder indígena. Sua mãe, Gautami Balaksri, comemorou suas conquistas com inscrições que o louvavam como restaurador da ordem bramânica. Ainda assim, os Satavahanas estavam longe de ser restritos em escopo religioso. Eles também apoiaram o budismo,
dotando de recursos complexos monásticos como as cavernas talhadas na rocha em Naxik, Karla e Baja. O comércio prosperou sob seu reinado, alimentado por rotas que ligavam as planícies gangéticas, os portos ocidentais no Mar Arábico e a ponta meridional da Índia. Diferentemente da máquina burocrática de grande escala dos Mauriyas, a administração satavahana combinava supervisão real com estruturas de tipo feudal. Governadores locais, às vezes hereditários, desfrutavam de autonomia relativa nos assuntos do dia a dia. Mulheres da elite da casa real, incluindo rainhas e rainhas-mães, ocasionalmente patrocinaram monumentos religiosos e gravaram seus nomes em doações às cavernas. O prácrito servia de principal idioma das inscrições oficiais, embora a influência do sânscrito crescesse gradualmente. O comércio, tanto terrestre quanto marítimo, era um pilar crucial da prosperidade satavahana. Mercadores se dedicavam à navegação costeira ao longo da orla ocidental, exportando tecidos de algodão, especiarias e gemas. Mercadorias escoavam por grandes portos como Sopara, Baroche e Kailani, conectando a Índia ao amplo circuito do Oceano Índico. Moedas romanas descobertas nas regiões de Andhra e Tâmil atestam um intercâmbio ativo com o mundo mediterrâneo. Esses vínculos econômicos estimularam o crescimento urbano, fomentando ofícios e corporações de tecelagem, metalurgia e cerâmica. Os satavahanas estão intimamente ligados ao desenvolvimento da chamada Primeira Escola de Arte de Andhra, especialmente visível nos stupas de Amaravati. Placas de calcário finamente entalhadas retratam cenas da vida do Buda e de encarnações passadas, mesclando veia narrativa a um apuro estético. Templos-caverna nos gates ocidentais, muitos dotados pela realeza satavahana e por guildas mercantis, exibem colunas trabalhadas e salas de oração abobadadas, chaityas. Algumas inscrições homenageiam doadores de origens diversas, reis, mercadores e até artesãos, revelando uma rede de patrocínio que transcendeu a posição social. O culto hindu também floresceu. Embora Gautamiputra Satakarni se proclamasse defensor da ortodoxia védica, a dinastia jamais procurou suprimir outras fés. Foi um período de coexistência religiosa, ecoando precedentes mais antigos, fixados por Ashoka e outros. Em certos locais, santuários dedicados a Shiva ou Vishnu coexistiam ao lado de viharas budistas, realçando o ethos pluralista do Deccan. No fim do segundo século depois de Cristo, o peso de conflitos contínuos, principalmente contra os sátrapas ocidentais, cobrou seu preço. Sobreveio a fragmentação, pois ramos menores da família real passaram a controlar províncias periféricas, levando a reinados sobrepostos e enfraquecendo o poder central. Alguns historiadores situam a queda definitiva no começo do terceiro século depois de Cristo, quando novas potências regionais como os Ikshvakus emergiram em Andhra, enquanto os Vakatakas despontaram no interior do Deccan. Apesar de sua dissolução final, os Satavahanas deixaram uma marca perene. Eles forjaram o primeiro elo robusto entre os estados do norte indiano e o extremo sul, promoveram uma atmosfera religiosa sincrética e reforçaram rotas comerciais que permaneceriam vitais por séculos. A vitalidade cultural do Deccan, visível em séculos posteriores sob os Chalukyas e Rashtrakutas, deve muito aos precedentes Satavahana em arte, arquitetura e governança. De muitos modos, seu reinado funciona como ponte entre as influências maurias e o próximo florescimento das dinastias do Sul, moldando a unidade mais profunda das esferas econômica e cultural do subcontinente.
Enquanto o norte e o centro da Índia testemunhavam uma sucessão de poderes imperiais, o extremo sul desenvolveu-se por vias próprias. A região de língua tâmil, muitas vezes chamada Tamilacan, abrigava 3 casas reais duradouras: os Cheras, os Cholas e os Pândias. Coletivamente conhecidos na tradição local como os 3 reis coroados, esses dinastas supervisionaram um período florescente situado, convencionalmente, entre o 3º século a.C. e o 3º século depois de Cristo, que as fontes literárias tâmil denominam Era Sanga. Localizados em grande parte na atual Kerala, os Cheras controlavam rotas comerciais vitais ao longo da costa do Malabar. Portos como Muciris, Mushiri, tornaram-se célebres pela exportação de especiarias, especialmente pimenta preta, que atraíam mercadores romanos e da Ásia Ocidental. Textos gregos e romanos antigos, como o Périplo do Mar Eritreu, mencionam esses portos tâmil, destacando o comércio vigoroso de pérolas, especiarias, gemas e têxteis. Reis Chera, às vezes portadores de títulos que remetiam à região de Vanji, surgem em poemas que exaltam seu valor marcial e generosidade para com poetas. Apesar de lidarem com portos fustigados por monções e relevo montanhoso, os domínios Chera prosperaram graças ao intercâmbio transoceânico, forjando elos culturais que se estendiam até o Mar Vermelho e além. A leste dos Ghats ocidentais, ao longo do fértil delta do rio Kaveri, ergueram-se os Cholas. Enraizados na tradição tâmil, os primeiros governantes Chola construíram sua capital perto de Urayur e mais tarde mudaram-na para Purhar, Kaveri-Pattinam, um porto efervescente na foz do Kaveri. Eles se destacaram no comércio marítimo, mantendo vínculos comerciais com o sudeste asiático. Os épicos tâmil e a literatura sanga louvam reis Chola lendários como Karikala, creditado por façanhas de engenharia, como o Grand Anikut, uma barragem sobre o Kaveri, que alavancou a produtividade agrícola. Sob seu reinado, mercadorias fluíam dos cais de Purhar, especiarias, algodão e até aço de alta qualidade. Embora as conquistas territoriais oscilassem, a influência chola no mar perdurou, abrindo caminho para expansões medievais posteriores rumo ao Ceilão e à Península Malaia. No extremo sul, os Pândias governavam a partir de centros como Madurai. Fontes clássicas descrevem as terras Pândia como ricas em pérolas colhidas ao longo do Golfo de Manar. Monarcas Pândia cultivavam um ethos cortesão, patrocinando assembleias eruditas conhecidas como Sanga. Esses encontros de poetas e estudiosos produziram um vasto corpo de literatura tâmil, amplamente conhecido como poesia sanga. Coleções como Etu Tokai, 8 antologias, e Patu Patu, 10 idílios, celebram o amor, a guerra e a generosidade dos reis. Poetas louvavam os soberanos Pandya por sua habilidade em batalha e pelos presentes suntuosos que concediam a bardos, elefantes, ouro e, às vezes, aldeias inteiras. Longe de constituir mera propaganda, a poesia sanga oferece uma janela vívida para a sociedade tâmil. Ela distingue entre temas akan, interiores, de amor e vida emocional, e temas puram, exteriores, de guerra e honra pública. Paisagens, Kurinji, montanhas, Mulai, florestas, Marutam, terras agrícolas, Neital, regiões costeiras, e Palai, faixas áridas. Funcionam como cenários simbólicos para diversos estados de espírito e contextos sociais. Embora idealizados, esses versos condensam aspectos da vida cotidiana. Lavradores irrigando campos, mercadores negociando em bazares movimentados e guerreiros defendendo a honra do clã em escaramuças ferozes. Poetisas e patronas também aparecem nesses textos, revelando um papel mais matizado para as mulheres nas esferas culturais de Tamilacan. Para além da literatura, o sul tâmil destacava-se por seu ecletismo religioso. Divindades locais como Murugan
associado a Skanda nas tradições do norte, inspiravam devoção, ao lado de deusas-mãe semelhantes a Kotravai, mais tarde identificada com Durga ou Kali. Embora alguns rituais bramânicos tenham chegado à região e ascetas budistas ou jainistas viajassem extensamente pelos reinos meridionais, as divindades Tamil mantiveram identidades regionais fortes. Templos, inicialmente santuários simples, evoluíram para a arquitetura mais sofisticada, sobretudo nos séculos pós-Sanga. A posição estratégica de Tamilacan levou-a a um contato regular com mercadores romanos. Descobertas arqueológicas de moedas romanas em cidades do interior e referências a embaixadas sugerem um volume significativo de trocas. Especiarias, pedras preciosas e têxteis seguiam para o oeste, enquanto o ouro e finas manufaturas romanas viajavam para leste. Essa prosperidade comercial sustentava o esplendor das cortes Chera, Chola e Pandya, permitindo-lhes patrocinar música, dança e rituais centrados no templo. Pelo terceiro século depois de Cristo, a fase clássica da Era Sanga foi aos poucos cedendo espaço a novas formações políticas. Disputas internas, mudanças nas rotas comerciais e invasões de potências vizinhas desestabilizaram as velhas dinastias. As casas Chera, Chola e Pandya permaneceram em eras posteriores, às vezes ofuscadas por outras linhagens, mas jamais desaparecendo por completo. Sua ascendência e legado perduraram, culminando em futuras expansões, sobretudo a dos Cholas imperiais medievais. A Era Sanga continua sendo pilar da identidade cultural tâmil. Poemas desse período testemunham uma sociedade sofisticada que equilibrava ética guerreira com refinamento literário e vínculos diplomáticos com vigorosos empreendimentos marítimos. Esse teatro meridional da história indiana desenvolveu-se em parte em paralelo às dinastias do norte, intersectando-se ocasionalmente por meio do comércio e da política. Com o tempo, os diversos domínios da Índia, nas terras altas do Deccan, nas planícies do norte e nas costas Tamis, teceriam conexões mais estreitas, mas a marca singular do antigo Tamilacan ainda ressoa na língua, nos costumes e nas tradições artísticas de hoje. Por volta do alvorecer do quarto século depois de Cristo, surgiu no norte da Índia um novo poder que inauguraria um período muitas vezes louvado como Idade Clássica. A dinastia Gupta, originária do coração do Ganges, lançou as bases de uma ordem revigorada que exaltava a alta cultura sânscrita e promovia avanços notáveis nas artes e nas ciências. À frente, destacaram-se dois governantes, Chandragupta I e seu filho Samudragupta, cujas conquistas e habilidade de governo moldaram o futuro do subcontinente. Figura pouco conhecida antes da ascensão meteórica dos Guptas, Chandragupta I, não confundir com o anterior imperador Maurya, consolidou domínios ao redor de Magadha e possivelmente se casou com o clã Lichavi, ampliando sua influência. Aproximadamente em 320 d.C., assumiu o título Maharajadhiraja, Rei dos Reis, sinalizando pretensão a status supremo. Embora menor que a antiga extensão Maurya, o reino de Chandragupta beneficiava-se das férteis planícies gangéticas, de rotas comerciais robustas e do renovado crescimento urbano. Foi nesse ambiente que os Guptas cunharam moedas de ouro com imagens do rei ao lado da rainha, Kumaradevi, um significativo selo de identidade real que definiria o tom das futuras emissões Gupta. O reinado de Chandragupta I está apenas parcialmente documentado. As inscrições são escassas, mas registros Gupta posteriores o exaltam como patriarca da família,
forjador de alianças e estabilizador da região central. Pataliputra provavelmente serviu de capital, embora a dinastia também utilizasse sítios como Ayodhya e Prayaga, a atual Allahabad. Quando de sua morte, os Guptas governavam um reino coeso, pronto para nova expansão sob seu herdeiro. Elevando-se ao trono por volta de 335 d.C., Samudragupta revelou-se figura extraordinariamente dinâmica. Uma inscrição em pilar de Allahabad, composta por seu poeta cortesão Harisena, exalta-o como guerreiro vitorioso e patrono generoso. O texto lista uma série de conquistas. Subjugou reis vizinhos em Aryavarta, recebeu tributos de reinos das florestas e lançou audaciosa campanha rumo ao sul, após a qual permitiu que governantes locais permanecessem como vassalos. Essa estratégia fomentava uma rede de estados dependentes em vez de anexação direta, permitindo aos Guptas manter controle amplo sem exaurir recursos. A habilidade de Samudragupta ia além das campanhas militares. Ele aparece em moedas realizando o sacrifício Ashvamedha, ritual védico que tradicionalmente significa soberania imperial. Outro tipo de moeda o mostra tocando uma vina, sublinhando seu apurado refinamento cultural. Tradições da corte sugerem que patrocinou o aprendizado do sânscrito, a poesia e talvez debates teológicos entre diversas seitas. Essa mescla de força marcial e patrocínio cultural antecipou a fama áurea que em breve envolveria os Guptas. Sob Samudragupta, começou a tomar forma um aparato administrativo mais sofisticado. Governadores, muitos deles parentes reais, administravam províncias. A prosperidade imperial repousava em excedentes agrícolas e receitas de comércio. Como em épocas anteriores, o Ganges servia de artéria vital para transporte, enquanto estradas facilitavam o intercâmbio com portos distantes. A burocracia Gupta não reproduziu a exaustiva rede de espionagem Maurya, mas manteve supervisão suficiente para garantir a arrecadação de tributos e reprimir rebeliões. Brahmanes e outras elites desfrutavam de patrocínio real, e o sistema Varna, embora já existente, ganhou legitimidade reforçada pelos laços com os soberanos Gupta. O panorama religioso permaneceu pluralista. Embora Samudragupta parecesse pessoalmente inclinado ao Vaishnavismo, culto a Vishnu, mostrou cortesia para com outras tradições. O renascimento bramânico caminhou lado a lado com tolerância moderada ao budismo, ao jainismo e às seitas locais. Apesar de tensões, os governadores imperiais tinham razões pragmáticas para promover a harmonia interreligiosa, reconhecendo o papel dos santuários na economia local. Quando o reinado de Samudragupta se aproximou do fim, o nome Gupta tornara-se sinônimo de poder, riqueza e renascença cultural. Já haviam germinado as sementes de uma política hindu clássica, na qual cortes reais patrocinavam literatura sânscrita, construção de templos e erudição avançada. Lendas descrevem Samudragupta como o Napoleão da Índia, refletindo a escala e a rapidez de suas campanhas. Contudo, seu legado extrapolou a conquista. Ele deixou um domínio estável, enriquecido por uma esfera artística e intelectual nascente que atingiria o auge sob seus sucessores, particularmente Chandragupta II. Nesse sentido, os primeiros Guptas prepararam o terreno para uma era que definiria a civilização indiana clássica por séculos. Na virada do quinto século depois de Cristo, o Império Gupta alcançou o que muitos historiadores consideram sua Idade de Ouro. Esse período, que abrange grosso modo os reinados de Chandragupta II, também chamado Vikramaditya, Kumaragupta I e Skandagupta
testemunhou uma efusão de criatividade artística, avanços em matemática e astronomia e um patrocínio intensificado do sânscrito. Embora desafios políticos persistissem, sobretudo nas fronteiras, o coração interno do império desfrutava de estabilidade e prosperidade, raramente igualadas em épocas anteriores da Índia. Após o reinado ambicioso de Samudragupta, seu sucessor, Chandragupta II, cerca de 380 a 415 d.C., consolidou a autoridade em todo o império, por meio de alianças matrimoniais diplomáticas, como unir sua filha ao governante Vakataka no Deccan, protegeu as abordagens meridionais. Externamente, Chandragupta II celebrizou-se por subjugar os sátrapas ocidentais, dinastia Sita, que por muito tempo disputara regiões do noroeste. Essas vitórias abriram rotas comerciais lucrativas que partiam de portos do Gujarate rumo à Ásia Central. A pegada do império agora se estendia por grande parte do norte da Índia, do Mar Arábico a Bengala. A administração sob Chandragupta II equilibrou habilmente controle imperial e governança local. Governantes provinciais ou chefes feudatários mantinham autonomia parcial, desde que reconhecessem a suzerania Gupta e pagassem tributo. Uma rede de oficiais recolhia impostos, supervisionava obras públicas e administrava justiça. A capital, em Pataliputra, provavelmente permanecia relevante, mas Chandragupta II também favorecia Ujjain, estrategicamente situada para comércio e patrocínio cultural. Descrições contemporâneas do viajante chinês Faxian Fa-Hsien pintam um quadro de reino bem ordenado. Ele observou punições brandas para crimes, ausência de pena capital e abundantes instituições filantrópicas que apoiavam viajantes e mendicantes. A realidade provavelmente era mais matizada. Disputas locais e conflitos de fronteira continuavam. Ainda assim, a impressão geral de prosperidade persiste. Um marco da Idade de Ouro Gupta foi o florescimento da literatura sânscrita. Cortes reais adotaram o sânscrito como língua de prestígio, sobrepondo-se ao uso mais antigo do prácrito em inscrições oficiais. Poetas, dramaturgos e eruditos prosperaram sob o patrocínio Gupta. A tradição menciona os Navaratnas, ou 9 joias, na corte de Chandragupta II, embora a composição exata seja parcialmente lendária. O mais celebrado entre eles é Kalidasa, saudado como o principal poeta e dramaturgo da Índia clássica. Obras como Shakuntala, Meghaduta, Mensageiro da Nuvem e Raghuvansha combinaram elegância lírica com profunda sensibilidade emocional, influenciando tradições literárias em toda a Ásia por séculos. Outro luminar, Amarasimha, compilou o Amarakosha, seminal tesouro em sânscrito. Tratados escolásticos sobre gramática, estética e filosofia religiosa proliferaram, alinhados ao incentivo imperial às atividades intelectuais. Embora muitos textos tenham se perdido ou sido retrabalhados ao longo do tempo, o corpus que chegou até nós comprova um florescimento criativo que transformou a corte Gupta em imã para buscadores de conhecimento. A era Gupta assistiu a evolução notável em arte e arquitetura, frequentemente descrita como fase clássica da escultura e do desenho de templos indianos. Esculturas em pedra e terracota adquiriram realismo gracioso e idealizado, nem excessivamente rígido, nem puramente naturalista. Em Sarnath, artesãos criaram imagens serenas do Buda, com sorriso suave e vestes fluidas, estabelecendo novos padrões iconográficos que se espalharam pelo sul e pelo sudeste da Ásia. A construção de templos também entrou em nova fase. Dinastias anteriores haviam preferido santuários de madeira ou escavados na rocha. Sob os Guptas, templos estruturais de pedra, dedicados principalmente a Vishnu ou Shiva, começaram a surgir.
Embora muitos exemplos primordiais tenham ruído, sítios remanescentes, como o Templo da Shavatara em Deogar, revelam predileção por portais ornamentados, painéis intrincados que retratam mitos do Ramayana ou dos Puranas e um sanctum, Garbhagriha, abrigando a divindade principal. Tais inovações mais tarde culminariam nos grandiosos complexos templários da Índia medieval. Poucas épocas da antiga cronologia indiana presenciaram investigação científica tão robusta. Figuras como Aryabhata, cerca de 476 a 550 d.C., expandiram os limites da matemática e da astronomia. Seu tratado Aryabhatiya introduziu abordagem sistemática para álgebra e trigonometria, delineando o valor de π com notável precisão e advogando modelo semelhante ao heliocêntrico, no qual a Terra gira sobre seu eixo. O conceito de zero como marcador de posição, embora tenha se desenvolvido ao longo de séculos, encontrou expressão nos sistemas numéricos da era Gupta. Astrônomos como Varahamihira ampliaram as observações de Aryabhata, compilando catálogos estelares e discutindo alinhamentos planetários. Na medicina, obras como Charaka Samhita e Sushruta Samhita foram ainda aperfeiçoadas, abordando cirurgias, remédios herbais e os princípios do Ayurveda. Estudos sugerem que parte dessas realizações científicas viajou para o oeste pelas rotas comerciais, influenciando a erudição islâmica e depois a europeia em eras subsequentes. A prosperidade econômica sob os Guptas ancorava-se em parte na agricultura, sustentada por clima estável e irrigação aprimorada. Contudo, o comércio de longa distância também teve papel significativo. Moedas de ouro Gupta, adornadas com representações de reis, realizando rituais védicos ou façanhas marciais, circularam amplamente, simbolizando tanto riqueza quanto reivindicações ideológicas de poder. Centros litorâneos no oeste da Índia canalizavam mercadorias rumo ao Oriente Médio, enquanto caravanas terrestres cruzavam o Hindu Kush em direção à Ásia Central. Tecidos, especiarias, marfim e gemas permaneciam exportações de alta demanda. Socialmente, o arcabouço Varna bramânico tornou-se mais entrincheirado. Ainda assim, o período assistiu à mobilidade social nuançada por meio de concessões de terra a brahmanes e templos, forjando hierarquia de feição feudal nas zonas rurais. Mulheres da elite por vezes detinham propriedades ou exerciam influência na corte, mas normas patriarcais geralmente restringiam sua posição legal. Ao mesmo tempo, corporações mercantis detinham força coletiva nos centros urbanos, negociando privilégios e patrocinando santuários religiosos. O hinduísmo atingiu fase madura sob patrocínio Gupta. O culto devocional a Vishnu e Shiva expandiu-se, alimentado pela composição de novos textos purânicos que consagravam mitologias e rituais. Templos e ícones de pedra consolidaram a presença das divindades em diversas regiões. Ainda assim, o budismo prosperou. Locais como Nalanda, no leste da Índia, começaram a evoluir em universidades monásticas de renome, atraindo estudiosos de toda a Ásia. Comunidades jainas também participaram do discurso intelectual, por vezes sustentadas por mercadores abastados. Em certos momentos, essas correntes religiosas se cruzavam em debates filosóficos. Escolas de lógica, Nyaya, gramática e metafísica disputavam interpretações dos Vedas. As cortes Gupta frequentemente acolhiam tais discussões, refletindo a ampla tolerância imperial à diversidade intelectual, embora dentro de um arcabouço cultural bramânico. Apesar do potencial de rivalidade sectária, a maioria dos estados reconhecia o papel estabilizador das instituições religiosas e do fluxo de peregrinos. A partir de meados do V século, pressões externas puseram à prova a força Gupta. Os Hunas, Heftalitas,
começaram a avançar no noroeste da Índia. Skandagupta, cerca de 455 a 467 d.C., repeliu as invasões iniciais, porém a alto custo. Após sua morte, uma sequência de governantes menos capazes presidiram sobre território que se fragmentava cada vez mais. Conflitos contínuos drenaram o tesouro, levando à queda na pureza das moedas de ouro. Governadores provinciais aproveitaram a chance de criar estados semi-independentes, enfraquecendo ainda mais a autoridade central. No início do sexto século, os Guptas haviam perdido grande parte de seu domínio ocidental para invasores Huna e insurgentes locais. O golpe final veio com o surgimento de novas dinastias, como os Guptas posteriores e os Malkares, no coração do império. Embora Guptas nominais perdurassem por mais algumas décadas, o império jamais recuperou seu brilho áureo. Entretanto, os ecos da grandeza Gupta, presentes em literatura, tratados científicos, arte de templos e estruturas sociais, continuaram a moldar a identidade do subcontinente. Apesar de sua derrocada, o Império Gupta estabeleceu protótipo de esplendor régio, erudição e integração cultural. Incontáveis dinastias subsequentes, da breve unificação do norte por Harsha ao Império Vijayanagara no sul, buscariam inspiração nas realizações Gupta. Anaís indianos e visitantes estrangeiros maravilharam-se com a vitalidade criativa do período, percebida em inscrições, tesouros de moedas, ruínas de templos e textos clássicos em sânscrito. Olhares modernos às vezes idealizaram os Guptas como encarnação de síntese perfeita entre Estado, religião e saber. Na realidade, foi uma época de contrastes. Cultura cortesã elevada ao lado de complexidades feudais locais, tolerância religiosa em meio a normas sociais estratificadas e estética refinada ofuscada por guerras brutais nas fronteiras. Ainda assim, são justamente essas complexidades que dão textura à Idade de Ouro Gupta, era em que arte, ciência e fé se entrelaçaram à política, moldando um legado que ecoaria através de séculos da história indiana. Por meados do quinto século depois de Cristo, o Império Gupta permanecia no ápice cultural, mas sinais de descontentamento e ameaças externas começaram a minar suas bases. As campanhas valentes de Skandagupta contra os invasores Hunas, Heftalitas, simbolizaram a resiliência imperial, mas esses conflitos custosos drenaram recursos e puseram à prova a unidade construída laboriosamente por soberanos Gupta anteriores. Quando Skandagupta morreu em torno de 467 d.C., deixou um império severamente exaurido pela guerra. Ondas sucessivas de Hunas avançaram sobre o noroeste da Índia, explorando as periferias enfraquecidas do império. Esses nômades da Ásia Central já haviam derrubado grandes estados ao longo da Rota da Seda. Sob líderes como Toramana e mais tarde Mihirakula, os Hunas penetraram profundamente no subcontinente, interrompendo rotas comerciais e saqueando cidades prósperas. Tentativas de governantes Gupta tardios, como Buddhagupta e Narasimhagupta, de segurar a fronteira tiveram êxito desigual. Governadores locais, cada vez mais autônomos, por vezes desertavam ou optavam por acomodação com os Hunas para autopreservação. O fardo da guerra contínua debilitou o erário imperial. A outrora célebre cunhagem de ouro Gupta declinou em quantidade e pureza, reflexo material da riqueza em queda. A infraestrutura sofreu à medida que a administração central lutava para recolher impostos ou financiar projetos de grande porte. Reis Gupta nominais ainda reinavam em partes de Magadha e do leste da Índia, mas seu alcance tornava-se tênue. Inscrições revelam hierarquias esfaceladas,
com governantes locais declarando semi-independência e fundando suas próprias dinastias. Além dos reveses militares, mudanças socioeconômicas aceleraram o declínio. Arranjos feudais, nos quais a corte concedia terra a nobres, instituições religiosas ou oficiais militares, levaram à autoridade fragmentada. Senhores regionais acumularam poder local, retendo recursos antes destinados à capital. Embora tal descentralização estimulasse a autonomia comunitária, enfraqueceu a capacidade fiscal e administrativa do imperador. Camponeses passaram a depender de senhorios feudais em vez de oficiais reais, reduzindo o monarca Gupta a figura em grande parte simbólica fora dos territórios centrais. Do ponto de vista religioso e cultural, o domínio Gupta permanecia vibrante. O budismo subsistia por meio de complexos monásticos como Nalanda, e a devoção hindu florescia ao redor de redes templárias em expansão. Ainda assim, o aparelho militar e burocrático vacilante do império já não garantia passagem segura a peregrinos, nem protegia caravanas comerciais. O comércio terrestre, que outrora canalizara riquezas para as cidades do norte, começou a desviar ou retrair-se sob conflito persistente. No início do sexto século, o Império Gupta havia se esfacelado irremediavelmente. Governantes Huna estabeleceram posições temporárias no Panjab e em partes da bacia do Ganges. Dinastias regionais como os Malkares em Kanauj e os Guptas posteriores no leste herdaram fragmentos do domínio imperial. Embora esses sucessores às vezes invocassem o ilustre nome Gupta para reforçar legitimidade, lhes faltavam recursos ou visão abrangente para restaurar a coesão em escala imperial. Ainda assim, o legado do governo Gupta projetou longa sombra. Seu patrocínio da literatura sânscrita, da arquitetura templária e das empresas científicas desencadeou renascença duradoura na cultura indiana. Mesmo com a unidade política em declínio, as realizações intelectuais e artísticas da era Gupta continuaram a moldar cortes regionais. Poetas e estudiosos citavam o período como referência de refinamento clássico, e tradições de construção de templos expandiram-se em novas formas sob dinastias pós-Gupta. No crepúsculo da hegemonia Gupta, o subcontinente convergiu para a paisagem mais fragmentada, reminiscentes de séculos anteriores. Potências rivais competiam por domínio, às vezes unificando áreas extensas, mas jamais recompondo todo o norte sob uma única bandeira, ao menos até impérios medievais posteriores. Assim terminou um experimento de integração imperial que durou séculos. Ainda que não exista linha divisória nítida entre a Índia antiga e os períodos subsequentes, a queda dos Guptas ergue-se como marcador pungente, encerrando época de notável consistência em patrocínio régio, arte de governar e desenvolvimento cultural. Embora o colapso Gupta não tenha sido abrupto, sinalizou o fim da fase clássica antiga da Índia. Em seu rastro, surgiram novas entidades políticas, algumas efêmeras, outras mais duradouras, cada qual tecendo fios frescos na tapeçaria evolutiva do subcontinente. Rotas terrestres deslocaram-se. O comércio marítimo encontrou corredores alternativos e centros religiosos adaptaram-se a novos patronos. Na escala cósmica da história indiana, a era Gupta permanece farol dourado de unidade e arte, ponto alto reverenciado por estudiosos e tradições ao longo de séculos. Com seu ocaso, a Índia entrou em idade de transição marcada tanto por continuidade da identidade cultural, quanto por disputa por realinhamentos políticos que definiriam o mundo medieval inicial. No rescaldo do declínio Gupta, a Índia fragmentou-se em múltiplos estados regionais,
cada qual traçando destino próprio. No norte, governantes como Harsha de Tanesvar, 7º século depois de Cristo, reunificaram brevemente parcelas das planícies gangéticas, apoiando-se em precedentes administrativos Gupta e estilos cortesãos. Contudo, o domínio de Harsha também se dissolveu após sua morte, refletindo o padrão mais amplo de poder localizado. No Deccan, sucessores dos Vakatakas e, mais tarde, dos Chalukyas, surgiram e declinaram, sustentando o amor regional pela arte de templos e pelo estudo do sânscrito. Enquanto isso, no extremo sul, as entidades pós-Sanga prepararam o caminho para as grandes expansões Chola da era medieval. Do ponto de vista religioso, tradições hindus continuaram amadurecendo. Movimentos Bhakti reenergizaram a devoção, transpondo barreiras de casta mediante culto sincero. O budismo persistiu, particularmente em complexos orientais como Nalanda, mas ao longo do tempo enfraqueceu à medida que centros monásticos perderam patrocínio real. Comunidades jainas mantiveram presença estável em centros urbanos. As trocas interculturais prosseguiram via comércio marítimo com o Sudeste Asiático e rotas terrestres rumo à Ásia Central, embora essas redes se adaptassem ao surgimento de novos poderes. Em muitos aspectos, os séculos que se seguiram ao governo Gupta abriram caminho para o mundo indiano medieval, mosaico de reinos unidos por textos religiosos compartilhados, normas linguísticas e memória coletiva de impérios passados. Embora nenhuma monarquia reproduzisse plenamente o alcance pan-indiano da Idade Clássica, o legado da governança Maurya e do refinamento Gupta continuou a informar cortes locais e tradições literárias. Aos olhos de observadores modernos, o término da Índia antiga não representa ruptura cultural, mas ponto de inflexão, evolução rumo a novo ciclo de dinamismo regional e renascença cultural. Desse modo, das primeiras aldeias ao longo do Indo ao crepúsculo do esplendor Gupta, a história antiga da Índia apresenta-se como tapeçaria tecida por povos, dinastias e credos diversos, cada capítulo fio vital no tecido duradouro de uma das civilizações mais continuamente evolutivas do mundo.